Boa noite, doutora Boa Raquel. noite, Tudo Cris. bem? Tudo. Um Tudo prazer jóia. te receber hoje aqui no nosso canal da Associação dos Pós-Graduandos. Você está me Prazer é meu. ouvindo? Muito chique. Muito legal. E eu sou ex-puquiana, né? Eu fiz Eu ia mestrado te, em filosofia. eu ia te perguntar isso. Você tem uma história de amor com a PUC também. Enquanto o pessoal está entrando e conectando aqui, vamos conversar um pouco. Conta como é que é a tua história como filha da PUC. Eu sou maquinzista e fui fazer a pós-graduação, o mestrado, na PUC. Eu vi que a nota do Lattes era bem alta, era bem boa. Realmente foi um desafio. Praticamente eu fiz uma outra faculdade, né? Porque eu não tenho formação em filosofia. Então, para Sim, ingressar, como foi realmente. delegada, como É, delegada, a tua formação é jurídica. Você se formou bacharel em direito para poder seguir na carreira de sim. delegada, né? Ô, E Cris, aí eu vou fazer o migrou. seguinte: você quer que eu entre? Deixa eu entrar? Ou tá bom assim? Você quer que eu Não, entre tá depois? bom. Não, tá ótimo, tá ótimo. A gente vai, eu só tô esperando o pessoal entrar aqui, a gente uns minutinhos, a gente bate um papo. Eu já vou fazer as devidas apresentações. Como é que tá aí para você o sinal? Tá tudo bem? Tá me escutando? Só um minutinho que deu uma travada aqui, pessoal. Vocês estão escutando? Quem puder acenar daí. Tá me escutando agora, Raquel? Tá, Tô tá escutando. em ordem? Tá me vendo? Então, vamos lá, vamos começar essa conversa. Eu estava aqui comentando, enquanto a gente fazia o seu ingresso com os colegas, que nós da Associação dos Pós-Graduandos temos feito diversas discussões, desde que nós refundamos a Associação dos Pós-Graduandos no ano passado. A gente faz diversas discussões, primeiramente sobre a nossa área, sobre a questão da discussão da própria função da universidade, né, a nossa luta sobre a educação. E essa pauta mudou e tem mudado agora durante a quarentena. Eu vou me apresentar para o pessoal que ainda não conhece, que não me conhece. A gente tem feito algumas lives. O grupo da PG é um grupo de pós-graduandos relativamente grande. A gente tem muitas pessoas que participam das reuniões, dos debates, que trazem temas. Meu nome é Cristiane Fairbanks. Eu sou doutoranda no programa de Educação, História, Política e Sociedade, ali da PUC São Paulo. E a nossa história da Associação dos Pós-Graduandos é muito legal, doutora Raquel, porque nós refundamos, né, a associação. Ela é uma associação que existe desde 1996, foi representativa durante muito tempo, e depois ela, como diversas associações, e você vai poder falar um pouquinho mais para a gente sobre isso, porque eu já vou te apresentar e você está numa instituição, né, muito importante, representativa, numa instituição de combate, né, e de luta política. E nós refundamos a associação no ano passado, depois de algum tempo que ela estava assim inativa. E foi muito legal, foi um reencontro dos pós-graduandos, dos 29 programas de pós-graduação que a PUC tem. Esse é o órgão representativo para todos eles. E nós refundamos a associação, já havia há 2, 3 anos debates sobre isso, num momento muito crítico para a educação, para a pós-graduação no Brasil, que foi o ano passado. Em maio do ano passado, nós fizemos as eleições, convocamos todos os alunos de todos os programas da pós-graduação da PUC. Fomos, inclusive, nos outros campos coletar votos, então o envolvimento foi grande, né? Porque a gente acha que o campus da PUC é só aquele ali da Monte Alegre. Não, aquele é o principal. Mas a gente tem campus da Consolação, tem o campus de Sorocaba. E a gente procurou, e nesse processo, procura sempre ter o envolvimento do maior número de pós-graduandos para fazer as discussões todas, né? Tem muitos A interesses. associação ela congloba os pós-graduandos lato, estrito senso ou só Lato estrito senso? e estrito Lato. senso. Então a gente conta, Tem a em COSEAI, média, então, né? exatamente, a gente conta em média 3.600 alunos no estrito senso, porque esse é um número flutuante. Todo mês a gente tem gente que defende e todo mês, cada semestre a gente tem gente que ingressa. O processo seletivo é semestral na PUC, inclusive os processos estão abrindo agora, para quem tiver interesse. Olha, Vamos ter processo seletivo, os mas para o programas todos estrito senso. estão para o estrito senso. Cada órgão, na verdade, parte da PUC está funcionando de uma forma diferente. No estrito senso, eu sei te dizer com certeza que os processos seletivos para mestrado e doutorado estão abrindo. Bacana Agora, durante saber. esse mês, daqui até junho.
Tá. E no COGEAI são mais ou menos 10 mil alunos na especialização. Todos esses alunos fazem parte desta associação, né? A ideia é que essa associação seja representativa de todos esses alunos. Então, fiz a nossa apresentação aqui como Associação dos Pós-Graduandos para quem está entrando agora e gostaria que você fizesse sua apresentação. Primeiro, contasse um pouquinho da tua trajetória para a gente entender. Nós te convidamos hoje para falar aqui sobre um assunto muito difícil, muito triste, que não é um assunto ligado só à pandemia, na verdade é um assunto no qual o qual a gente volta e meia vê nas manchetes, a gente tem no nosso cotidiano, na família, entre amigos, na vizinhança onde a gente mora, que é sobre a questão da violência doméstica, a violência cometida contra as mulheres, contra crianças e adolescentes, e essa violência que agora tem de uma forma mais agravada, porque nós estamos no contexto da pandemia e as pessoas, boa parte da população, alguma parte da população tem feito confinamento, tem feito isolamento social, e esse convívio familiar tão restrito, ele pode criar mais atritos, e a gente viu, vamos comentar um pouco hoje aqui sobre as estatísticas, que teve uma variação e esse tema ganhou uma grande relevância aí nos últimos dias. Então, gostaria primeiro que você se apresentasse para os colegas todos pós-graduandos que estão nos assistindo e contasse um pouquinho mais aí de ti. Eu sou delegada de polícia aqui em São Paulo, uma eterna aluna de todas as áreas, principalmente da área do direito, da área de... Quando a gente fala em direito, a gente fala em várias matérias. As matérias, elas se interligam, entrelaçam, né? Então, a gente tem que sempre estar estudando também um pouco de filosofia, um pouco de sociologia, um pouco de política. E principalmente agora, que agora estou representando os delegados no Sindicato dos Delegados de Polícia faz 3 anos e meio. Estou indo para o meu... Estou indo para o meu segundo mandato, 6 meses do meu segundo mandato. Sim, você é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Civil de São Paulo. Da Então, os delegados de Polícia Civil têm um ente representativo, que é o sindicato, e você preside esse sindicato. Por isso que eu te falei que, de certa forma, cada um, né, a gente tem isso estreito entre a tua função como presidente e a nossa aqui como alunos, Sim. Né, de representar uma classe. Isso é muito bacana. Os anseios dessa classe, né? E principalmente defender todas as prerrogativas quando elas, de uma certa forma, elas ficam em xeque. Mas quando a gente fala, obviamente, quando a gente está ali no sindicato, nossa argumentação não é pura e tão somente defender os delegados. Porque qual é a atividade, qual é o objetivo principal do delegado de polícia? É fazer... proporcionar o bem-estar social, a paz, né? O bem-estar social, a segurança pública. E quem é o destinatário é a sociedade, a população. Então, obviamente, a gente esbarra em vários problemas, em várias situações sociais, quando a gente fala no Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. E falando em violência doméstica, a gente estava até conversando antes, a violência ela também é praticada não somente contra as mulheres, as crianças, os menores, os idosos, os deficientes, e principalmente nos seus lares, que há uma necessidade de que todos nós estejamos confinados, que todos nós estejamos em isolamento social. Ali, se já existe um ciclo de violência, ele se perpetua e fica gradativamente cada vez pior. Então, é triste que não é só no Brasil. Mundialmente, quando a gente fala, a gente viu que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele percebeu a situação de que as mulheres elas estavam ali confinadas com seus próprios agressores. E aí, ele fez uma sugestão para que todos os países ampliassem a possibilidade de que as mulheres pudessem denunciar as violências sofridas, vivenciadas. E algumas estratégias foram utilizadas ao redor do mundo, como na Europa, França, Portugal, Espanha. Eu queria te perguntar justamente isso. A gente precisa contextualizar que temos a nossa realidade brasileira, a violência contra a mulher,
contra criança e adolescente dentro de casa, a violência doméstica, ela sempre existiu. Ela é um problema que, enfim, a sociedade enfrenta no geral. A gente tem um agravamento, tem recortes diferentes disso, quando a gente pensa né, nas diferentes possibilidades de configuração familiar na sociedade brasileira. E eu queria que você trouxesse os dados, que eu sei que são dados que vocês, pelo sindicato e né, no teu conhecimento como delegada da Polícia Civil de São Paulo, como é que estão essas estatísticas no mundo? O que foi que aconteceu com relação à violência contra a mulher, contra as crianças, nesse contexto da quarentena, do isolamento social? O que aconteceu? O coronavírus começou fora do Brasil, começou na China, se espalhou para a Europa, então a gente aqui no Brasil acaba recebendo com algumas semanas, vamos dizer assim, de atraso, acontece lá e depois a gente vê acontecer aqui. Eu queria, por favor, que você contextualizasse, falasse um pouco para a gente da questão da violência doméstica, de como isso foi visto mundialmente, porque o isolamento social começou antes, fora do Brasil, e algumas semanas depois aqui, e comparasse hoje com os dados que nós temos. A gente já vai falar um pouquinho depois das estatísticas, a ideia não é trazer números, mas é discutir um pouco o assunto, e é o que eu estava falando no início, infelizmente, não são assuntos bons os quais a gente tem discutido nesse contexto, mas são discussões necessárias, né? São discussões que precisam ser feitas. A China foi o primeiro país a pandemia, estar com a pandemia, e ali, após o processo de isolamento social, percebeu que houve um aumento significativo da violência contra a mulher e dos divórcios, da violência ali das mulheres, as denúncias, etc. E ao redor do mundo, isso está se repetindo na Itália, na França, em Portugal, aqui no Brasil. Então, houve essa recomendação de que os países que pudessem, que era preferencialmente que todos os países ampliassem a forma de proteção dessas mulheres, seja por denúncia, seja qual for a forma possível. E que a sociedade civil participasse também. E aí, vários códigos foram criados. Eu sei que lá na Europa se pedia... Tá ruim, né, a conexão? Eu tô vendo um chiado aí. Às vezes ela fica um pouquinho ruim, dá uma travadinha, mas a gente pode ir seguindo. Se precisar, a gente recupera alguma coisa aqui da fala. E aí, a gente viu que eles pediam uma máscara 19 na Europa. Como é que é isso? Eu queria que você explicasse. As farmácias, elas estavam ali abertas, elas estão ao redor do mundo. É um estabelecimento que está aberto 24 horas. Então, recomendou-se para que as mulheres, para pedir um socorro, elas pedissem para aqueles atendentes das farmácias uma máscara 19. Automaticamente, eles já saberiam que é um pedido de ajuda e já providenciariam a situação. Aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, ampliou a possibilidade das mulheres denunciarem através do boletim eletrônico de ocorrência. Eu ia perguntar isso. Esse é o segundo aspecto aqui, né? Porque a ideia é a gente também trazer informações práticas para quem esteja em situação de violência doméstica, possa... Ô, Cris, para mim travou tudo. Você não quer reiniciar? Tá tudo travado aqui, não tô te escutando. Peraí, vamos ver se a gente consegue melhorar isso aqui. Peraí. Tá me escutando agora? Tô, mas tá com volta e meia, dá um chiadão. Você não quer entrar e sair? Tá melhor. Vamos lá, peraí. Eu tô tentando melhorar aqui o stream dele. Segura só um pouquinho. Olha, já tem a Fran falando aqui. Nossa, não sabia disso. Então, eu não tô enxergando Fran nada. Tá escutando. Eu não Peraí. tô ninguém falar, você acredita? Travou pra mim tudo aqui. Aqui tá tudo paralisado. Peraí que eu vou reiniciar aqui. Peraí, sem tentar derrubar aqui. Peraí que eu consigo fazer uma coisa aqui que melhora. Tá me escutando? Eu tô, mas pra mim eu não consigo ver as pessoas interagindo, eu não consigo ver nada. Tá paralisado. Tá. Não, fica tranquilo, eu vou trazendo as perguntas. Vamos conversando por aqui, ó. O pessoal tá dizendo que tá conseguindo ver e ouvir normalmente. Acontece, a gente sabe que esse horário é um horário das lives, né? A gente tem feito algumas em outros horários alternativos. Então, vamos seguindo. Se travar um pouco, a gente reinicia e aí quem entrou sobe de novo para poder acompanhar. A primeira pergunta era essa. Então, assim, houve um aumento desses índices de violência contra a mulher, contra a criança, dessa violência que acontece no âmbito familiar e dentro das casas no mundo. E esse índice também
subiu aqui no Brasil logo nas primeiras semanas da pandemia, né? Sim. O que a gente viu depois de algumas semanas, 2, 3 semanas do confinamento, é que o índice de denúncias caiu enormemente. Eu queria que você comentasse um pouco esse dado, porque eu sei que, inclusive, existem ferramentas, existem instrumentos que a polícia utiliza o tempo todo para saber sobre a sua ação, saber sobre a sua atuação, a importância, a relevância da gente registrar um boletim de ocorrência quando tem um crime, justamente para que a polícia possa fazer esse diagnóstico de dizer, olha, ali é um ponto em que habitualmente tem criminalidade, então precisa melhorar a veiculação. A gente sabe, tem conhecimento por alguns institutos que acompanham o trabalho da polícia, né? E que acompanham também a questão da violência em diversas esferas. A gente tem observatórios e pesquisas que são feitas mesmo na área acadêmica, observatórios que levam em conta esses dados coletados pela polícia e divulgados nos relatórios e tudo mais, para entender a questão da violência, né? Como funciona e de que forma que a gente pode, e a polícia como braço do Estado, pensando na organização e na administração do que é a segurança pública, que é interesse de todos nós, né? A utilização desses dados é muito rica e ela é muito boa. Eu tive acesso a alguns dados, a ideia não é entrar em números aqui, mas que assim, logo no início da pandemia, explodiu um número de denúncias e as mulheres estavam procurando e a gente teve um acréscimo muito grande, né, de comunicação sobre violência no âmbito doméstico. Depois esse número caiu e agora esse número voltou a subir. Os últimos dados que eu tenho foi de um aumento de 44,9%. Então eu queria que você analisasse um pouco o que foi essa oscilação e o que isso significa. Aqui em São Paulo a gente não tem esses dados de uma forma bem concreta, porque os dados eles são fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública. São nacionais, né? A gente não recebeu esses dados da Secretaria de Segurança Pública. São percepções dos colegas que estão no front office e percebem ali o aumento, a diminuição da procura das vítimas quando elas vão até as delegacias. No primeiro momento, na pandemia, houve um aumento muito grande desses números, desses registros. Depois de um certo tempo, diminuiu de forma drástica. Obviamente, a Secretaria está acompanhando, a Secretaria de Segurança Pública, e aí foi que ampliou a possibilidade dos boletins eletrônicos para os crimes de violência contra a mulher. E estão sendo feitos assim, de forma... Não existia essa possibilidade não antes. existia. Isso foi uma possibilidade que aconteceu agora. Uma situação em que o governo, dentre todas que ele erra, ele acertou nesse pioneirismo. Foi realmente óbvio, né, que o governo não teve essa iniciativa. A Polícia Civil, que tem todo o know-how, deve ter solicitado ali. A direção da Polícia Civil deve ter solicitado para poder melhor servir a população e a sociedade. Ali, no boletim de ocorrência eletrônico, a vítima ela pode escolher se ela se ela solicita o contato através do próprio telefone, no telefone de terceiro que ela deixa, ou através do e-mail. Porque a vítima ela está confinada 24 horas com aquele agressor. Exatamente. E vigilância constante. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui, só um minutinho. Claro, a dificuldade, eu vou olhar, o pessoal já está comentando e fazendo algumas perguntas. Vamos lá, peraí que eu vou tentar subir a doutora Raquel novamente. Eu acho que é a questão da transmissão. Eu vou adicioná-la novamente e aí vamos já ler o que a gente tem de perguntas aqui que vocês estão mandando pra gente. Vamos lá, adicionar. É isso aí. A gente faz ao vivo, a gente tem esses riscos. Melhorou, Raquel? Melhorou, doutora Raquel? Um pouquinho. Então, Cris, houve sim essa possibilidade e a vítima ela escolhe. Ela escolhe se ela quer o contato da Polícia Civil através do próprio telefone, de um telefone de terceiro, porque muitas vezes ela não pode receber o telefonema da polícia e denunciar, ou se ela quer uma denúncia e se ela quer o contato da Polícia Civil através Nadine Anflor. Você não sabe quem está aqui com a gente? A delegada-geral do Rio Grande do Sul. Uma das grandes líderes mulheres que representam a Polícia Civil. Ela é delegada-geral no Rio Grande do Sul. Um dos grandes nomes de defesa das mulheres sempre foi. E eu sempre fui muito
muito admiradora da Nadine. Ela é um exemplo que todas as Que mulheres... legal. eu Doutora acho que Nadine, são boa as polícias noite. civis no Brasil têm muito orgulho de estarmos sendo representadas assim por uma delegada de polícia, sendo delegada geral e com várias medidas proativas que ampliam a defesa das mulheres. Não só das mulheres, mas em todos os crimes. Porque hoje quem manda na Polícia Civil lá no Rio Grande do Sul é a doutora Nadine. Um grande beijo, fiquei muito feliz de ter te encontrado. Agora quem está aqui é a Adriana. A Adriana é perita aqui em São Paulo. Também é uma querida colega, super competente. Volta e meia ela me dá uns toques aí em box de algumas situações realmente que a gente tem que abrir o olho e prestar atenção, sempre nos ajudando. É muito legal a gente poder fazer essa... Olha, adorei te ver, viu? É muito legal. Super saudade. É muito legal a gente poder fazer essa aproximação, né, doutora Raquel? Nossa, olha, eu vou falar que a gente está bem do que a polícia, viu? Mulheres de peso aqui. Do que a Polícia Civil e do que é a sociedade civil, né? Na verdade, a nossa comunidade puquiana quer fazer as discussões. Esse tema da violência é um tema que está urgente. Nós estamos aqui em comentário da Alba Oliveira. Nós, mulheres, precisamos nos unir para ajudar essas mulheres que estão sofrendo caladas. Aquele ponto que nós estávamos conversando e que você estava nos explicando, existe uma dificuldade muito grande para que a mulher possa fazer essa denúncia, porque nesse momento ela está confinada com o próprio agressor. Então, eu estou conversando contigo e eu estou olhando aqui, o endereço é da delegacia eletrônica, né? Delegacia eletrônica policiacivil.sp.gov.br. Se você colocar em qualquer motor de busca, você encontra. Oficial da Polícia Civil. Isso é muito importante. Isso. Deixa eu mandar um beijo também para a Rebeca. Ela é administradora das páginas da Homens na Polícia Civil, Mulheres na Polícia Civil, Polícia Federal, e ela sempre divulga de uma forma muito positiva o trabalho da polícia. Um grande beijo, Rebeca. Então, o que acontece? Cris, toda a sociedade quer atrair este problema para si, porque todos nós somos responsáveis para tentar... Porque a vítima de violência doméstica ela é uma vítima muito específica, porque o agressor é aquela pessoa que ela ama, é aquela pessoa que ela... É um familiar, né? Que ela está codependente psicologicamente, não estou falando financeiramente. Então é uma situação muito difícil dela conseguir desvencilhar. Então, nesse sentido, todos que puderem e perceberem uma vítima de violência que esteja vivenciando um ciclo de violência, tem que se interferir e proporcionar e oferecer ajuda. Sim, sim. E eu acho que a iniciativa da Polícia Civil de, neste momento de confinamento, abrir para que o boletim eletrônico possa ser feito também e dando essas opções de contato, porque a gente sabe que uma das maiores dificuldades existe, na verdade, 5 aspectos da violência contra a mulher, especificamente, que seria a violência física, seria a violência psicológica, a gente tem a violência patrimonial, que eu acho que não precisamos entrar aqui, mas a principal seria a física, que é a agressão mesmo, né? E a psicológica, o principal, eu digo assim, as que mais ocorrem, a gente pode dizer que são a violência física e psicológica? Não. Quais são os maiores índices? Da mesma forma, a gente não tem como mensurar qual violência ela até porque elas se intercalam, elas se interligam, né? Física, ela deixa a marca. A violência física, ela expõe aquela mulher quando ela está sendo agredida. Muitas vezes, a violência moral, psicológica e patrimonial é feita de forma até mais absurda ou com um número maior do que a própria violência física. A violência física, a mulher escancara ali a violência sofrida. Agora, a moral, a psicológica, em que aquele agressor ele deixa a mulher num ciclo de relacionamento abusivo, se sentindo inferior, se sentindo triste, se sentindo o tempo todo não capaz ou não competente ou não suficiente boa para aquele que ela está se relacionando. Essas aí, muitas vezes, acontecem num número maior. É que as mulheres elas se sentem incomodadas, existe uma cifra negra aí, uma subnotificação muito grande, porque a mulher tem que, primeiro, ela romper a barreira da vergonha que ela sente de si mesma, de estar sendo vítima de uma violência dessa forma, ou de aceitar que aquilo é violência. Muitas vezes ela justifica as agressões do agressor. Eu mereci ele ficar 3 dias sem olhar para minha cara.
Aí É eu um mereci. ciclo que precisa ser quebrado para que a mulher É, possa chegar a no mulher ela momento da perde a denúncia, né? noção do que é certo, do que é errado. Ah, eu mereci ele de repente estar olhando para outras mulheres porque eu não sou bonita. Então o meu companheiro, aquela pessoa que eu amo, se eu pego ele olhando para eu tenho que ficar quieta. Então assim, são várias situações que as mulheres se sentem ainda culpadas. E a patrimonial, existe uma lenda que as mulheres, quando elas são vítimas de violência doméstica, elas são vítimas porque dependem financeiramente, elas são codependentes daqueles companheiros e agressores. Não. Muitas vezes a mulher é o arrimo da família, ela que sustenta e dá Sim. suporte para a família, para os filhos, para aquele agressor, e ele está ali usufruindo de tudo, ainda atraindo essa mulher e utilizando o dinheiro que essa mulher trabalha dia e noite para o seu interesse. Então, é uma situação realmente bem nociva. Eu estou vendo que as mulheres e as meninas elas estão sendo violentadas? Então, Estão, sim. É triste, mas sim. O o que Júnior fez uma pergunta que homens também são vítimas. O pior é que são rechaçados quando procuram a tutela do Estado. Eu queria que você eu acho que assim, comentasse um se pouco vocês isso, né? procuram. Aumentou o índice de violência com relação a homens? Foram duas perguntas que o Júnior colocou aqui para nós. Acho importante pontuar É que isso quando a também. gente fala de violência, é o que eu tô te falando. O que fica mais escancarado são as violências físicas. As violências físicas a gente visualiza, a gente consegue conseguir até exame de corpo de delito, etc. Nossa, eu vou já vou responder. A doutora Nadine do Rio Grande do Sul falou que também existe a possibilidade de denúncia pelo WhatsApp. Olha, poderiam fazer aqui em Pelo São Paulo também. WhatsApp, olha que Aqui não ideia tem. boa. Então, o que acontece, Cris? É, quando a violência ela é psicológica ou moral, a gente não consegue mensurar. A mulher, ela é fisicamente mais frágil que o homem. Então, os homens também podem sofrer violência, mas assim, não é tão comum uma violência física. Pode ser uma violência psicológica, pode ser uma violência moral. Mas ali ela não fica tão latente, tão fácil de visualizar, assim como as mulheres com Uhum. E é, eu compreendo, eu acho que eu compreendo talvez a colocação do Júnior. A gente faz muito uma discussão e parece que a gente quer dar um lugar privilegiado quando a não. gente fala da violência contra a mulher, mas é que numericamente acontece mais, né? Então, não é tão comum, até pela configuração social, pela configuração familiar que a gente tem e que tem sido. Barreiras têm sido rompidas, isso tem sido discutido muito em todos os âmbitos, no âmbito da psicologia, no âmbito da sociologia, da antropologia. A PUC falando da nossa pós-graduação, nós temos diversas áreas que estudam, que fazem pesquisa sobre família, sobre violência, sobre relações humanas. Então, não é uma questão que a gente pode discutir de forma assim tão rasa. Tem Não. muitas implicações. A gente considera, destacamos essa questão da violência doméstica, e especificamente contra mulheres, porque são os índices mais altos, então por isso a gente não deu enfoque. E eu queria que você falasse um pouco também, para nós, eu sou da área da educação, que a gente pudesse falar sobre nuances específicas com relação à violência praticada contra a criança e ao adolescente. Nossa, Cris, aí Né? a vulnerabilidade, Contra a criança e o eu adolescente acredito que nesse a momento. vulnerabilidade aí nesse caso é muito maior. Minguete, um super beijo, muito obrigada, muito obrigada. E se você quer ser delegado de polícia, Minguete, eu não sei se é uma colé, é uma menina. Se você quer ser delegado de polícia, estude e que você vai conseguir. Então, Cris, eu acho que a vulnerabilidade da criança, quando ela está dentro de casa, e ela tem como protetores os seus pais, aqueles que devem a proteger, eu acho que fica muito maior, é uma situação muito mais grave quando a gente fala de abusos e violência contra a criança nos seus lares. Tarsila, um super beijo. É que eu tô vendo tanta gente querida, juíza de direito, um exemplo de juíza super ponderada, e eu nunca vi uma decisão da doutora Tarsila que eu não concordasse. Então, a doutora Tarsila, inclusive nas discussões filosóficas que a gente faz, Cris, a gente mais ou menos tem a mesma linha de pensamento. Afinal, o delegado de polícia, ele trabalha para a justiça. Ele Sim. trabalha para buscar a verdade possível dos fatos. Doutora Sim, Tarsila, sim, tem junto muito com orgulho de os ser sua outros. A amiga, gente viu? tem diversos pós-graduandos aqui também. O Brandão tá falando, olha, parabéns às mulheres e homens que lutam pela igualdade. Parabeniza a nós, a PG, por promover esse tipo de discussão. A ideia é essa, viu,
Brandão, que a gente possa cada vez mais. Então, mandem os temas que vocês querem ver discutidos na nossa página do Instagram, pode mandar um direct. Esse foi um assunto que surgiu. Na verdade, era um convite que estava feito desde o ano passado, né? Nós íamos fazer um seminário. Eu sou do programa do... 24 de março, dia do meu Ia aniversário. 24 de março, no dia do seu aniversário. Faríamos uma mesa, um seminário presencial que o EHPS todo ano promove. E não pudemos realizá-lo. Já tínhamos feito esse contato, teríamos uma mesa para falar exatamente desse assunto. Teremos também a participação de uma assistente social que trabalha com, né, o acolhimento dessas mulheres. E como não pudemos realizar presencialmente, transpusemos para cá para fazer essa discussão aqui. Olha essa aí, Kelvin, da Tarsila. Nossa, eu adoro a Tarsila. O Kelvin, que é colega nosso da PG, deixa eu só fazer uma pergunta aqui e a gente já contextualiza. Não, mas só para concluir a linha de raciocínio quando a gente estava falando vamos lá. Violência contra criança, contra menores. Não, a gente vai voltar nesse tema. É muito mais gravoso. Por quê? Porque a criança está totalmente vulnerável. Então, acredito que se houver uma violência, não são os dois, o pai, a mãe, ou aqueles que estão ali protegendo a criança. Então, aqueles que estão vivendo e convivendo com a criança, preste atenção em qualquer mudança de comportamento, se a criança se torna extremamente introspectiva, ou se a criança está agressiva. E a gente estava conversando que uma das... os educadores, eles são muito importantes, inclusive para a polícia, porque eles percebem as agressões e quando as crianças vão até as escolas, são os primeiros que percebem ali algum tipo de convívio inadequado, até mesmo criminoso. E as denúncias muitas vezes partem das escolas. E agora as crianças confinadas, sem as escolas, realmente, a gente tem que pôr uma lente. Dia 18 de maio agora, a gente fez... foi o Dia Nacional de Combate à Violência e Abuso sexual infantil. Então, que a gente fique muito atento com as crianças que estão... Com as nossas crianças, com as crianças dos vizinhos e que a gente tente ali que a gente tente protegê-las. Sim, é muito importante isso que você disse, porque os educadores e as pessoas todas que lidam cotidianamente, que lecionam no Fundamental 1, no Fundamental 2, no médio, que trabalham com as crianças e com os adolescentes, percebem não só o comportamento... Diz que sim. Diz que sim. A gente já vai falar aqui e eu vou colocar depois todos os dados e todos os canais aqui para a gente fazer essa denúncia e esse auxílio. A ideia aqui é prestar, de certa forma, também um serviço público. Como eu estava te dizendo, essa questão do confinamento tira a criança do convívio social maior. A criança e o adolescente hoje só estão restritos às suas próprias famílias. Eu discordo de ti num ponto. Eu não sou pesquisadora especificamente dessa área da violência, mas tenho diversos colegas no meu programa que pesquisam, em outros programas também. E aí é um debate maior até que a gente pode fazer. Ele precisa ser feito de uma forma acadêmica, por meio, né, do estudo dessas estatísticas e de compreensão, inclusive no âmbito da psicologia e de áreas que estudam para dentro do ser humano mesmo, quanto pela polícia, que lida com a questão da violência contra a criança. Então, a ideia não é que a gente crie um conflito, que a gente intercruze esses estudos, essas informações e tente avançar na questão do combate à violência. De alguns estudos que eu conheço e conversas que eu tive com colegas meus, queria inclusive agradecer a Edna do programa, que me ajudou a pautar essa discussão aqui também, o Kelvin, que também me ajudou a pautar essa discussão, é que o agressor, ele é um familiar. A gente tem casos, e quem está na escola sabe que muitas vezes o agressor é o próprio pai, é a mãe. Então, assim, a agressão, ela acontece no seio da família mesmo, né? É uma questão muito complicada. A gente não vai poder fazer um debate muito amplo dela. Mas do que você discorda de mim, Cris? Não, mas é porque eu tinha entendido que você havia dito que não eram os pais, que a gente prestasse atenção, né? Não. É isso, é o assim, contrário. Então eu não peguei direito o que eu estava. Eu acredito que não seja o pai e a mãe, os dois genitores que agridam uma criança. Entendi, ok. Espero que não, porque imagina a tortura que essa criança deve ver se é o pai e a mãe. Entendi agora a sua colocação. Uma violência. Então, aqueles que estão ali com as crianças, o pai e a mãe,
eles devem estar atentos, de repente, se é o pai que está agredindo essa criança, ou se é a mãe que está agredindo, ou se é E um o outro, tio. e outro Mas fazer a isso a proteção gente dessa está concordando criança. em tudo, eu não estou vendo nenhuma discordância aí, Perfeito. Eu não. não tinha entendido a sua Não, colocação, por não, isso não. que eu voltei nesse ponto. E outra coisa, Entendi. e aí, corroborando e com a sua posição, com a sua afirmação, realmente, mais de 95% das agressões São que as crianças vivenciam é dentro do ambiente do lar. Infelizmente, um grande beijo para Pernambuco. e a importância da escola é essa, porque é o outro ambiente de convívio social da criança, em que isso muitas vezes pode ser identificado. Quantos colegas professores eu tenho que a gente já cruzou no corredor da PUC, ou às vezes a gente liga, troca uma mensagem e fala, nossa, tô mal hoje porque soube de um caso de um aluno meu que está sofrendo uma violência, a gente está encaminhando, e aí coordenador, diretor, conselho tutelar, tudo isso é chamado e providências, né, são tomadas, são encaminhadas. Então, muitas vezes também a gente sabe que se existe um agressor na família, ele acaba agredindo o cônjuge, enfim, o parceiro, a parceira, e também a criança ou adolescente. A gente também não pode desconsiderar o contexto da agressão contra os idosos, que a gente sabe que muitas vezes perpassa os maus tratos e passa a ser também violência, né, que acontece no âmbito doméstico. Também a violência que ocorre, isso foi pontuado muito bem. Olha aqui, Cris, o Brandão, ele faz doutorado em comunicação e semiótica, né, na PUC, aqui em São Paulo, e ele faz uma reflexão muito interessante. Ele pergunta se existe algum tipo de estatística de agressões em cidades de menor porte ou aquelas onde não existe delegacia da mulher. Brandão, e ele continuando, ele pergunta... Eu acho que você pode... se nas cidades de menor porte, se proporcionalmente a violência é ainda maior que nos grandes centros urbanos. Não, Brandão. Infelizmente, a violência, tanto contra as crianças ou contra as mulheres, no caso da sua pergunta, ela não tem classe social, ela não tem bairro, ela não tem... existe, de repente, culturalmente, alguns países que, por exemplo, aqui, quando a gente fala do Brasil e de uma sociedade que vivenciou um sistema patriarcal, machista e que agora só recentemente travou, né? Tá me escutando? Travou? Voltou? Cris? Travou, né? Sim. Você saiu do ar, ficou preso. Aqui no Brasil... Tá me ouvindo agora? Tá caindo. Olá, quem tá na linha tá escutando a gente aí? Raquel, tô te vendo, tô te ouvindo. Pode seguir. Estamos aí na resposta sobre as estatísticas, sobre a pergunta do Brandão. Pode seguir. Infelizmente, não existe... Eu vou tentar ser mais rápida, porque eu tô vendo que a gente já tá quase 40 minutos, vai começar a cair. Então, o que acontece? Não existe classe social, não existe bairro. Aqui, quando a gente fala Estado de São Paulo, Brasil, não existe. O que ocorre é que, muitas vezes, as mulheres que são de uma classe social mais alta, elas se inibem. Elas pensam muito para denunciar. Então, muitas vezes, elas acham que toda a consequência que ela irá passar por um processo denunciando aquele seu companheiro, para ela fica mais dolorido ou ela escolhe, opta por não. Então, são cifras negras, são subnotificações de alguma certa camada da sociedade. Agora, quando a gente fala em cidade pequena, as pessoas todas ficam sabendo. Então, não, às vezes nem é a própria mulher que denuncia aquelas agressões, é um vizinho, é um familiar. Então, por isso que talvez em cidades pequenas, essas violências, a violência contra a mulher, talvez ela seja mais, ou em bairros e comunidades, as pessoas tenham mais informação que exista. Agora... Infelizmente, não escolhe, não, classe social. Não escolhe. É muito importante. É muito importante entender que a agressão e a violência doméstica, ela acontece em diversas... Se a gente fizer recorte social, em diversas classes sociais. Ela acontece, como você pontuou, em classes sociais mais altas e ela acontece... Não existe um privilégio com relação a isso sobre a ocorrência. Existe... Provavelmente um privilégio, existe sim um privilégio quanto à resolução dessa ocorrência, né?
uma coisa muito importante da gente pontuar é justamente isso. Nesse momento de confinamento, agressor e vítima estão sendo obrigados a conviver. E quem está respeitando o confinamento, que a gente infelizmente vê que na cidade de São Paulo tem muita gente ainda desrespeitando. Nós aqui da associação da APG, a gente sempre tem levantado a bandeira do fica em casa, sabemos da realidade de que todos os profissionais da medicina têm que estar na rua trabalhando. Sabemos da realidade daqueles trabalhadores que não puderam deixar de trabalhar. E temos feito a luta política para que as pessoas possam estar em confinamento. Sabemos que existe assim, a impossibilidade, muita gente foi posto contra a parede. Então, assim, precisa daquele dinheiro do dia para comer e vai à rua e se arrisca. E não arrisca só a própria vida, mas está pondo em risco também toda a sociedade. Sim. No momento em que está circulando e está permitindo a propagação da Covid-19. Então, a gente tem feito toda essa luta. Deixa eu só dar um beijo para o João. O João é investigador de polícia. A gente trabalhou em 2 delegacias, tanto no 16 como no 19 DP. E o João está aí para ser testemunha que muitas vezes a mulher chegava na delegacia totalmente desfigurada, o agressor ali em flagrante. A gente estava fazendo o auto, elaborando o auto de prisão em flagrante. E na hora de arbitrar a fiança, quem queria pagar a fiança daquele agressor? Que praticamente desfigurava a mulher, a própria vítima. Então, chegou um certo momento que a gente, que eu falei, não vou mais arbitrar fiança para as vítimas de violência doméstica. Um grande beijo isso é uma decisão. Martinez. A Roberta está comentando. Ela faz muitos trabalhos sociais. Parabéns, Cláudia, por seus trabalhos. Ela, sabe aquele Doutores da Alegria? Ela coordena, ela faz vários eventos. Muito bacana. Legal. Eu queria fazer uma pergunta aqui que a Roberta colocou e a gente já está se aproximando do final. Eu queria deixar aqui os canais, a gente vai deixar depois os links embaixo do vídeo. Quem estiver numa situação de violência doméstica, de violência, de agressão, de abuso, essa discussão ela é muito grande, a gente não vai conseguir fazer ela toda de uma vez aqui. A ideia é fazer essa conversa e trazer como utilidade pública o acesso a esses canais. Então, vamos começar a falar um pouquinho deles e retomar aqui para uma pergunta que a própria Roberta está fazendo. Vi num vídeo esses dias de uma mulher pedindo pizza, ligando na polícia para pedir ajuda de uma forma disfarçada. Isso acontece, Raquel? A polícia está acostumada? Como é que a polícia tem lidado com isso? Né? Como é que tem sido essa... A gente está vivenciando uma pandemia. A gente está vivenciando uma pandemia inserida numa pandemia. Então, assim, a pandemia mundial, que é a Covid-19, a gente tem vários efeitos colaterais de que outras pandemias que a gente... Luciana de Nova York, minha amiga de Nova York aqui assistindo a gente. Um grande beijo, Luca. Super orgulho de você também. Então, o que acontece? No confinamento, algumas outras pandemias, porque a agressão contra a mulher é uma pandemia mundial também, elas ficam mais afloradas quando o ciclo de violência já é vivenciado ali. Uma das escapatórias de sair desse ciclo seria o quê? O trabalho, a sua rede de amigos ou familiares. Quando a mulher ela está ali confinada, ela é obrigada a ficar ali para não ser contaminada, obviamente, com aquela vigilância 24 horas do próprio agressor, fica muito difícil ela pedir qualquer ajuda. Então, várias possibilidades podem ser feitas. Esse vídeo realmente... Quando a mulher liga e solicita uma ajuda, aquele policial, aquele que está do outro lado da linha, ele vai ter todo o gabarito suficiente para saber auxiliar aquela mulher e auxiliá-la nos seus códigos, nas suas perguntas, para que aquela mulher não consiga denunciar, para que a polícia consiga chegar até aquela residência e possa prestar o socorro. Então, confere, se a mulher ligar para o 180 é o número da Polícia Civil, é isso, correto? Se você, mulher, estiver sofrendo, confere para mim, da Secretaria de Disque Violência contra a Mulher. Violência contra a Mulher, 180. Isso, perfeito. 180 é o Disque contra, contra a Violência contra a Mulher. A pessoa pode ligar 180. E qualquer lugar do Brasil, 100, se for uma violência contra crianças, contra menores. Contra criança e adolescente, então é 100, número 100, para entrar em contato. E aqui, no estado de São Paulo, a pessoa pode também, a pessoa que esteja em situação de violência, pode fazer o boletim de ocorrência eletrônico, tendo essa opção, sabendo que se você está num caso de violência, ou você conhece alguém
tem algum amigo, amiga, conhecido, familiar que está numa outra casa, comprar um lugar que está em contato contigo nessa situação de violência, leve a informação. E Pode ser assim, ó, eu registrado tô o vendo uma boletim pergunta aqui. pela delegacia eletrônica. O que exatamente faz a delegacia quando recebe a queixa? Qual é o protocolo? Depende. Se Boa ela tá... pergunta. Luciane, se você está falando em delegacia eletrônica, a delegacia eletrônica ela recebe, são policiais que estão ali nas plataformas. O delegado de polícia ele delibera, ele olha ali, tipifica aquele caso. E a vítima, ela tem a possibilidade de colocar no BO eletrônico, na sua denúncia, através dos boletins eletrônicos, se ela quer que a polícia entre em contato com ela no próprio telefone, se quer que a polícia entre em contato com ela num telefone de uma terceira pessoa, porque muitas vezes a vítima não consegue atender esse telefonema, ou por e-mail mesmo. Nisso, as medidas são tomadas da mesma forma que as medidas são tomadas quando a vítima se dirige até uma delegacia de polícia. Tá, Espero perfeito. que eu acho que foi isso que ela perguntou. Perfeito. Sim, nós estamos trazendo aqui um primeiro esclarecimento. Eu acho que é importante explicar quais são esses canais. Então, é o canal da Delegacia Eletrônica para fazer esse boletim. Agora, é muito importante saber se a violência, a violência ela está ali muito grave, a vítima percebe que ela está em risco de vida, aí o conselho Sim. é rompa imediatamente o isolamento social e dirija-se até uma delegacia de polícia. Não faça por telefone, fuja até uma Se for um delegacia. caso de violência iminente, violência física, Se a e vítima é perceber que a impossível. sua vida está em risco. Aí Tá. ela deve necessariamente romper o isolamento social e ir até uma delegacia para pedir ajuda e para pedir soluções a respeito. Tá bom, muito legal. O Kelvin trouxe um comentário aqui em cima. É muito bacana a gente fazer essa discussão toda e esse Tô vendo contato. uma colega, Delta Yamamoto. Um beijão. Tô vendo que é colega porque tá com distintivo. É muito importante esse contato entre a universidade e a polícia e você no papel de presidente do sindicato, ser uma entidade representativa da sua classe também, né? Podermos fazer essa conversa aqui, porque não podemos esquecer que durante muitas décadas a gente lutou pelos direitos das mulheres. O ECA completou agora 30 anos, é isso? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, tem muitas conquistas que foram feitas no âmbito jurídico e que denotam os valores que a nossa sociedade tem adotado, né, nas últimas décadas, de não violência, de que a gente possa ter um convívio pacífico. Isso tem sido trabalhado em diversas esferas, né? A gente crê que quando isso chega na esfera policial, é porque já não deu muito certo. Quando a gente tem a notícia de um crime ou, né, da existência de uma agressão, de uma violência, é porque já chegou no pico do problema, né? Assim, de não haver uma outra solução. O debate ele tem que ser feito de uma forma muito ampla, né? Para que a gente A possa... mulher é um crime multidisciplinar. Quando não se resolveu no ambiente da família, no ambiente, de repente, da psicologia, num ambiente realmente em outras esferas, em outros campos, realmente a última ratio é se dirigir até uma delegacia. Quando aquele conflito, ele foi tão grave que ele foi um conflito criminoso, não só mais um conflito social. Que gerou a violência. Luca, minha amiga de Nova York, minha amiga de infância de Nova York, um beijão. Então, Vanessa, Neco, um super beijo pra galera. E o pessoal parabenizando aqui, dando os parabéns pelo todo o seu trabalho. E assim, eu gostei da sua fala, porque é justamente esse o papel do delegado de polícia, esse o papel da polícia judiciária. O delegado de polícia ele é o primeiro garantidor da legalidade e da justiça. Nós atuamos para preservar o Estado democrático de direito, os direitos humanos de todos aqueles que se dirigem. Porque, erroneamente, muitas pessoas acham que o delegado atua para prender a qualquer custo. Não, o delegado atua para a justiça, em busca da justiça, em busca da verdade possível dos fatos. Muitas vezes, aquele que está ali sendo conduzido até uma delegacia como um suspeito, como um possível criminoso, o delegado ali, nos seus trabalhos de polícia judiciária, no meio ali das investigações preliminares, ele percebe que ali seria feita uma injustiça se não houvesse ali o primeiro anteparo para garantir os direitos humanos do cidadão. Então, é justamente isso. É extremamente importante que estejamos realmente juntos com os grandes pensadores, com que produzem conhecimento, que são aqueles acadêmicos do mestrado, doutorado, pós-doutorado, e que estão ali
diariamente, através de suas pesquisas científicas, nos mostrando e nos dando luz para resolvermos os problemas sociais, os conflitos sociais existentes, que é esse nosso papel. Sim, podermos fazer esse intercâmbio eu acho muito rico e muito importante que essa discussão seja feita, porque a polícia, como, né, uma parte do Estado, ela é responsável pela segurança pública, e a segurança pública é interesse de todos nós, sociedade. Muitas discussões, muitos temas ainda vão sair daqui. Eu queria dizer para quem está assistindo a gente que acompanhe pelos sites da associação, dos pós-graduandos, que acompanhe as nossas redes sociais. A gente tem um canal do YouTube onde ficam gravados esses vídeos, a gente ainda não está transmitindo eles ao vivo. Estamos tomando pé, porque a PUC fechou, doutora Raquel, no dia 16 de março, então nós estamos aí há 2 meses, em que a gente teve toda uma adaptação para ter as aulas online, e esse movimento de trazer para esse espaço virtual as discussões que a gente estaria fazendo presencialmente nos seminários. A PUC sempre teve essa característica de dialogar com outros atores sociais e não buscar ficar restrito ali só na sua bolha acadêmica. A gente sempre teve eventos muito ricos, tanto intercambiando entre os programas, né? E aí lembrando que você é mestra em filosofia, filha da PUC também, né? É um Então tá ensinamento aqui. literalmente empírico, né? Se dá a teoria, mas sem a teoria, sem a prática, sem as experiências práticas ali, ela muitas vezes ela não é muito, ela não consegue aplicar essa teoria e diversas teorias ali descobertas entre os acadêmicos. Então, realmente é muito importante esse intercâmbio. Sim. Tanto para a gente. Creio que cada um tem o seu papel, né? O acadêmico, muitas vezes a gente pensa que o acadêmico só faz pesquisa teórica. Não é isso, não. A gente vai a campo fazer observação. O pragmatismo da semiótica mostra aí que não basta a teoria, você tem que vivenciar, experimentar ali todas as situações. Sim, e a PUC desenvolve dentro de todos esses programas, que tem muitos programas voltados para as áreas de humanas, a gente tem muitas pesquisas, tem observatórios sobre a violência ligado à PUC. A gente pode linkar aqui tudo que nós referenciamos. Eu queria só deixar gravado um dado que eu trouxe de aumento da violência contra as mulheres. Eu vou colocar a fonte no link também aqui. Ele é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esse aumento da violência contra a mulher, essa perspectiva de 44%. Então, como você mesma disse, não existe a estatística feita, ainda aqui no estado de São Paulo, mas o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou. Então, a gente observa esses dados e aqui não é uma conclusão de pesquisa, então a gente traz mesmo para fazer o debate, né, abrir esse assunto que se desdobra, como vários colegas colocaram, agressão é diferente de assédio, que é diferente de... Isso, tem muitas nuances. Creio que a gente tem a nuance psicológica, que foi muito destacada aqui, a questão da violência doméstica, ela é muito cruel e mais cruel que muita violência. Eu penso na questão da codependência emocional, né? Porque o pai, a mãe, o teu parceiro deveriam ser as pessoas que você confia, né? Ele se torna tão dono daquela mulher se torna tão ausente de si mesma, que o gaslight ali ele é dominante na violência psicológica, no ambiente ali doméstico. Mas ali ainda aquele agressor tem o domínio e subjuga aquela vítima. Sim, sim. Olha só, em Nova York está tendo muita violência doméstica também, lá em Nova York. É por isso que eu comentei, eu abri te perguntando isso, né? Esses dados, eles são mundiais. Nós estamos nos encaminhando para o final aqui já, temos acho que mais uns 3, 4 minutinhos, então eu queria agradecer a tua presença em nome da Associação dos Pós-Graduandos, dizer que foi só uma primeira conversa, a gente pode desmembrar isso em diversas outras conversas. Eu creio que amigos de outras áreas, como da área da psicologia, da assistência social, da sociologia, podem vir, trazer e fazer essa discussão. Nós, da área da educação, também sabemos, porque são são os alunos, são os adolescentes, as crianças com quem vários de nós, né, lidávamos aí durante todo a nossa vida normal, fora da quarentena. Então, é um assunto que precisa ser desmistificado, que precisa ser cada vez mais debatido. Queria agradecer a tua presença, a tua participação, né?
lembrando que você é egressa Eu e que agradeço. deixar essas portas abertas. Realmente é um privilégio, né? Poder falar com você e sabendo que a gente está falando com toda a comunidade acadêmica ali da pós-graduação da PUC. Eu queria dar um beijo para a Poderosa de Batom. Ela é jornalista, ela tem um programa de televisão na TV, aqui numa TV em São Paulo, um programa muito bacana com a Nani Venâncio. Eu tive a oportunidade de ir. E, Cris, é o que você acabou de falar. Eu repito isso várias vezes. Por mais paradoxal que seja, quanto mais você esconde as agressões, mais você fortalece o agressor. Então, a gente tem que escancarar, a gente tem que falar, a gente tem que denunciar, a gente tem que colocar como objeto de discussão para que a gente possa sair e possa sair vitoriosas. É uma luta da sociedade, não é uma luta das mulheres, não. É uma luta dos direitos humanos. É uma luta da sociedade, é uma luta da sociedade. Exatamente. É uma luta da sociedade contra a violência de qualquer tipo. Objetivo né? delegado. Contra a violência, principalmente contra criança e adolescente, que são seres que estão em desenvolvimento e por isso estão mais vulneráveis. Então, nós vamos colocar aqui, repetindo só o que é informação pública. Se você está no estado de São Paulo, Delegacia Eletrônica, Polícia Civil de São Paulo. Se é uma agressão contra a criança, pode ligar todo o Brasil para o número 100, 100, para denunciar a violência contra a criança e contra o adolescente. E aí existe o Disque Violência contra a Mulher. Você pode ligar para o 180, tá bom? Nós vamos deixar esses links e esses números de telefone, todos anotados aqui Muito embaixo da importante. live. Isso fica nas nossas redes sociais. E se você está sofrendo violência doméstica, entre em contato com a polícia por esses canais. Saiba que você estará seguro, segura. Se você sabe de casos de violência, veicule esses canais para que essa pessoa que está sendo essa vítima possa buscar alguma ajuda nesse momento. Tá bom? Tá apitando aqui para mim, nós temos 1 minuto e meio restantes. Queria te passar a palavra, agradecer em nome da Associação dos Pós-Graduandos, de todos os pós-graduandos da PUC. Já tá. E dizer que a gente continua esse debate em outras esferas. Acompanhem pelas redes, porque a gente vai voltar a esse assunto que é muito relevante. Com certeza, Cris. Eu vou ser bem rapidinha, porque eu já estou te perdendo aí. Você já está desaparecendo na minha tela. Muito obrigada por a gente mais uma vez falar sobre esse assunto. Um assunto triste, é um assunto que preferíamos não ter que comentar, mas quando a gente comenta, quando a gente fala, quando a gente discute, a gente está realmente fortalecendo essa vítima, encorajando essa vítima e elucidando essa vítima. Se você está em um relacionamento abusivo, se as violências que você acha que são apenas violências morais ou psicológicas, corte e rompa esse relacionamento, porque com certeza eu posso afirmar, essas violências irão evoluir para violências físicas até a mais drástica, que é o feminicídio, que muitas vezes você não vai mais conseguir pedir ajuda porque você estará morta. Então rompa qualquer tipo de relacionamento abusivo e saia dessa relação. Estamos deixando aqui todos os canais. Entrem em contato com a gente para sugerir os temas que vocês querem ver debatidos. E muito obrigada a todos que estiveram presentes aí. Se não pudermos responder todas as perguntas... do Paraná, um super beijo para todo mundo. E estou pronta para a próxima, Cris. É só me chamar. Vamos lá. Vamos sim conversar bastante, manter esse canal aberto. Obrigada, uma boa noite. Boa noite para todo mundo. Um beijão para todos. Beijo, Vanessa. Super beijo. Se cuidem e fiquem em casa. Quem puder, mantenha o isolamento social. É o que a gente pode fazer de mais seguro agora, tá bom? Obrigada!